Você está com a sua Bíblia aí? Abra comigo no Evangelho de Mateus. E o Senhor, Ele fala de diversas formas, e eu creio que o Senhor alinha todas as coisas. E o que vamos falar essa manhã já foi pregado. O que vamos falar essa manhã já foi ministrado. Mas eu creio que o Espírito Santo ainda quer tocar mais um pouquinho no meu e no seu coração. Então abra comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 18. Amém? Todos encontraram? Mateus, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, e nós estamos aqui te adorando, Pai. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus que supre todas as coisas. Nós acreditamos, como nós já cantamos, que nós podemos segurar nas tuas mãos, Pai, e ir conforme os teus propósitos. Nós sabemos que o Senhor trouxe cada vida aqui essa manhã. Isso não é um acaso. Cada vida que está aqui essa manhã é porque o Senhor desejou por esse encontro, Pai. Que o Senhor me use, Pai, como profeta teu nessa manhã. Obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de sermos ministrados pela tua palavra. Abre os nossos corações, tira toda a distração, e que nós possamos avançar com o teu evangelho, avançar com o teu reino, em nome de Jesus, amém. O tema da ministração dessa manhã é prontos ou disponíveis. Para entender um pouquinho esse texto, a gente volta, algumas páginas para trás aí da nossa Bíblia. A gente vai para o capítulo 3 de Mateus. Então nós vemos ali o início, do ministério de João Batista preparando o caminho de Jesus, o Salvador. João Batista pregando uma palavra de arrependimento. João Batista, a voz que clamava em meio ao deserto, abrindo e preparando o caminho da salvação que haveria de vir, que era o Salvador, Jesus Cristo. Então depois, no finalzinho do capítulo 3, você vê o início do ministério de Jesus, quando João Batista vai e batiza Jesus. Então nós vemos ali a manifestação do próprio Deus, dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Após isso, capítulo 4, nós vemos Jesus sendo conduzido pelo próprio Espírito ao deserto, onde ele passa ali por 40 dias, sendo tentado pelo nosso adversário. E Jesus vence as tentações, Jesus passa por esse período de muita dificuldade. E após isso, Jesus retorna para Galileia, e ele começa a pregação do Evangelho. Pregando ali na região, na Galileia, a região onde ele morava, ali próximo de Cafarnaum. Então Jesus chega e ele começa, aqui no versículo 18, a chamar os primeiros discípulos. Os primeiros dos homens que acompanhariam o ministério de Jesus, que seriam preparados, que seriam treinados. Jesus encontra ali Pedro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão. Jesus encontra Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E aqui esse é o contexto. Jesus encontrou esses homens e foram os primeiros discípulos a serem chamados
por Jesus. E essa manhã nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Às vezes nós esperamos estar prontos demais para começar a servir ou para começar a seguir a Jesus Cristo. Talvez você pode ter chegado aqui essa manhã falando: eu ainda não estou pronto para seguir a Jesus. Sabe, pastor, eu tenho um monte de coisa errada aí nas minhas costas. Tem uns pecados, tem umas coisas que eu faço que eu não consigo vencer. Ou então Jesus tem te chamado e, poxa, eu acho que eu ainda não estou pronto para me envolver com a comunidade, eu ainda não estou pronto para servir em um ministério, servir a casa de Deus. Será que a gente está querendo ficar prontinho, totalmente apto, totalmente capaz, para aí então responder ao chamado de Jesus? Jesus não está te perguntando se você está vivendo em pecado. Jesus não está te perguntando se sua vida está toda bagunçada. Jesus só passou pelo seu caminho. Jesus está te falando: vem e me segue. Esse é o convite para você nessa manhã. Vem e me segue. Ou vem e me serve. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Estar prontos ou estar disponível a servir e a seguir a Jesus Cristo. Se nós olharmos aqui os versículos 20 e 22, olhe comigo novamente. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes, repita comigo, redes. Eles deixaram as suas redes e o seguiram, versículo 22. Eles deixando imediatamente o seu pai, repita comigo, pai, e o barco, repita, barco, o seguiram. Deixando imediatamente as suas redes, o seu pai e o seu barco. Imediatamente eles seguiram a Jesus. Esses homens, André, Pedro, Tiago e João, eles eram pescadores. Essa era a profissão deles. Então eles estavam ali, diante desses 3 pontos que nós falamos aqui. As redes, eles estavam com as redes nas mãos. A rede, ela vai nos falar sobre, eles tinham as habilidades necessárias para pescar. Eles sabiam pescar. Eles eram pescadores profissionais. Eles estavam ali lançando as redes. Eles estavam ali preparando as redes. Quando fala de Tiago e João. Então sim, eles tinham todas as habilidades necessárias para pescar. Eles sabiam, talvez, daquelas pessoas, os pescadores que olham para o céu e entendem se vai vir uma tempestade, entende se é um vento sul, se é um vento leste, entende as condições do mar, entende onde é que está a posição dos cardumes, entende como lançar uma rede. Não sei se você já tentou, meu irmão, jogar um tarrafa, jogar uma rede, é uma coisa muito difícil. Saber pescar profissionalmente não é uma coisa simples. E eles tinham todas essas habilidades. Eles tinham as redes nas mãos. Quando nós vemos aqui o pai, Zebedeu, pai de João e pai de Tiago, o pai, ele vai representar aqui os apoiadores. Então eles não pescavam sozinhos, eles pescavam em equipes. Eles tinham ali o time que estava no barco, o time de pescadores. Então eles tinham uma equipe preparada para a sua profissão, uma equipe treinada que, nós não sabemos ali, a Bíblia não nos dá detalhes, mas eu posso conjecturar, talvez um ali liderava, um conduzia o barco, outro separava a rede, outro guiava até o lugar onde estavam os cardumes. Eles tinham toda uma equipe preparada, depois para vir limpar os peixes, vender. Eles tinham apoiadores, eles tinham investidores, A Bíblia não dá esse detalhe, mas como a gente tem essa marca aqui do pai, Zebedeu, por ser o mais antigo, muito provavelmente era o dono do barco, aquele que disponibilizava os recursos. Então, eles tinham redes, eles tinham habilidades, eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles sabiam pescar. Eles tinham o pai, eles tinham equipe, eles tinham apoiadores, eles tinham investidores para o trabalho da pesca. E o barco, como nós falamos aqui, eles tinham todos os recursos necessários. O barco fala sobre recursos. Então, eles tinham ali o barco apto para ir até aquela profundidade do mar,
onde eles pescavam. Eles tinham ali todos os recursos necessários, né? Se for com a rede, novas redes, outros recursos ali que precisa ter num barco, os remos. Nós entendemos que não existia motor a combustão naquela época, né? Então os remos, a vela, todos os recursos. Então, mais uma vez, repita comigo: redes, pai e barco. E a pergunta que eu faço para você esses homens, pescadores profissionais, que tinham redes, que estavam totalmente aptos, sabiam o que estavam fazendo, que tinham um pai, que tinham uma equipe, que tinham investidores para pescar, que tinham um barco, que tinham totalmente recursos. Esses homens, eles eram pescadores profissionais. E a pergunta que eu quero te fazer: esses homens estavam prontos para serem chamados os apóstolos do Evangelho? Os seguidores e os discípulos de Jesus, eles estavam prontos? A resposta é claro que não. A resposta é claro que não. Eles estavam prontos, eles estavam indo pescar. Mas Jesus desejava usar eles de uma outra forma. E nessa manhã, talvez você está pronto para muita coisa nessa manhã. Talvez lá na sua área do seu trabalho, você está pronto. Você sabe trabalhar, você tem uma boa equipe, você tem todos os recursos necessários. Mas talvez o Senhor está te chamando nessa manhã para atuar, para segui-lo e para servi-lo em uma outra área. Então nós vamos esperar estar prontos, ou simplesmente nós vamos deixar as nossas redes imediatamente? Deixaram suas redes, deixaram seu pai, deixaram seu barco e o seguiram. Me ajuda a pregar aí, por favor. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim para ela: você está esperando ficar pronto? Ou está disponível para servir a Deus? Vamos de novo. Você está esperando ficar pronto? Ou está disponível para servir a Deus? É isso que foi ministrado através do maravilhoso testemunho do pastor Sandro e da pastora Michele. Não estavam prontos quando o Senhor chamou. Ir para o sertão, sair da comodidade do lar, de uma cidade estruturada. Meus irmãos, alguns aqui já tiveram a oportunidade de viajar para outras cidades, né? Eu trabalho com obras, então já tive a oportunidade de ir para alguns outros lugares. Alguns amigos também sempre falam: Ivan, Minas, sul de Minas para baixo é uma outra realidade. Estado de São Paulo, interior de São Paulo, nós temos rodovias, a gente consegue andar. Tem lugares do interior de Minas para cima, seja no sertão, seja no nordeste, seja no norte, que as condições são completamente diferentes, e a gente está muito acostumado. Glória a Deus porque a gente tem esse recurso aqui. Glória a Deus porque você pode pegar seu carro, vir através de uma boa estrada, uma boa rua. Ok, pode ter um buraquinho ou outro, e às vezes a gente se reclama, né? Apareceu um buraco lá na frente da minha casa, já tô irritado, vou mandar mensagem pro Manga aqui, pro prefeito: um buraco aqui na frente. Gente, tem lugar nesse nosso Brasil que não tem estrada, que não tem carro. É preciso ir ou através de cavalo, de mula, ou de barco, pegar horas e horas de barco. Então nós estamos muito bem acostumados com o que nós temos aqui, e glória a Deus por isso, porque esse é o lugar que o Senhor te plantou. Agora a pergunta é: e se o Senhor nessa manhã, com esse testemunho, o Senhor está te chamando, na próxima caravana, eu quero você lá, eu quero você para servir com o seu dom, com o seu talento. Você é professora, vai lá ensinar as crianças. Você é profissional da saúde, vai lá ajudar. Mas pastor, eu não sei fazer nada. Vai lá que com certeza tem coisa para carregar, tem caminhão para dirigir. Então você está esperando, está pronto? Nessa manhã o Senhor está querendo te chacoalhar um pouquinho. Isso na minha e na sua vida. A Bíblia ela é repleta dos exemplos de homens e mulheres que
realmente não estavam prontos. Mas nós conhecendo a história, nós vemos que de fato eles estavam disponíveis e fizeram um trabalho maravilhoso. Se nós lembrarmos de Moisés, mas Deus, eu não sei nem falar direito, eu não sou um líder. E nós sabemos da história, Moisés ali sendo levantado como o libertador. Imagina, há muito mais do que 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, um homem liderando 3, 4 milhões de pessoas andando pelo deserto. Mesmo se considerando, eu não sou capaz, eu não sei falar, esteve disponível, e o Senhor usou a vida de Moisés. Gideão, mas Senhor, eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor da minha família, e ele foi levantado como um dos juízes. Nós vemos aqui Isaías, como a pastora Joana ministrou, pregou numa das últimas terças-feiras, Isaías, mas Deus, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus fala, eu estou procurando alguém que me sirva. Então Isaías fala, Senhor, me envia. Todos esses não estavam prontos. Maria, uma jovem de 15, 17 anos, recebendo um chamado para ser a mãe do Salvador. Ela com certeza não estava pronta. Maria podia falar, Gabriel, anjo, passa para outra que para mim não vai dar, eu sou muito nova, eu quero casar, eu quero fazer tantas coisas, eu quero terminar meus estudos. Maria se colocou à disposição do reino de Deus. E você? Está à disposição do reino de Deus? Se o Senhor te chamar para servi-lo, para segui-lo nessa manhã, para uma coisa que aos seus olhos parece completamente louca, para alguma coisa que você não se enxerga como estar apto para nada, qual é a sua resposta para Deus nessa manhã? Deus precisa de corações disponíveis. Deus não precisa de pessoas prontas, Deus precisa de pessoas disponíveis. E não é só na Bíblia que nós vemos muitos testemunhos, ou histórias, ou exemplos de pessoas que eram totalmente improváveis. Talvez o tema dessa ministração também poderia ser os improváveis. Ó, o Rogian lá, essa mensagem é fruto de uma conversa ontem lá na casa do Rogian. A gente estava batendo um papo e a gente estava falando muito sobre isso, sobre aqueles que são totalmente improváveis, mas que nas mãos do Senhor são aqueles que mudam a história, são aqueles que fazem trabalhos maravilhosos, porque não está pela própria força, está sendo conduzido e guiado pelo Senhor. Mas não é só na Bíblia que nós vemos a história de muitos homens e mulheres improváveis. Bem, fiz uma pesquisa rápida aqui só para trazer um exemplo para a gente. Beethoven, né, escritor aí de temas clássicos, ele começou a vida dele na música muito cedo, e a história relata que ele começou a ter um problema de audição, e aos 30 anos ele já estava praticamente surdo, e mesmo assim, mesmo quase completamente surdo, ele escreveu ótimos temas da música clássica. Inclusive a 9ª Sinfonia, tão conhecida de Beethoven, foi escrita após esse período. Alguns vão lembrar, já um pouco mais recente, Andrea Bocelli, um cantor de ópera. Ele tinha ali nasceu com a visão completamente reduzida, né? E praticamente sem ver, praticamente cego, e não permitiu que essa limitação impedisse ele ali de exercer o dom e o talento que o Senhor deu para ele. É um cantor profundamente conhecido. Albert Einstein, rotulado como lerdo na infância, baixo desempenho escolar. Se Albert Einstein ficasse ali somente no que estavam falando para ele, menino, você é lerdo demais, talvez o último ali da turma, a professora, esse Einstein não vai dar nada nessa vida, não tem o que fazer. Revolucionou com as suas teorias. Charles Chaplin viveu na Inglaterra em alta pobreza, em miséria,
e se tornou um dos grandes marcos aí das telas. O mais recente, talvez você goste, você vai lembrar aí do Rocky Balboa, Sylvester Stallone, também andou em grande pobreza, morou em vários lares para sem teto, porque era um ator totalmente frustrado, até que ele cria o personagem da superação, o Rocky Balboa, e a carreira dele muda. Se ele tivesse dado ouvidos às falas, você é um ator frustrado, você não vai dar em nada. Entre outros, Van Gogh, por exemplo, Van Gogh não teve nenhuma venda das suas peças, das suas obras de arte em vida relevante. E hoje é um dos pintores aí, mais valorizados, as obras dele. Albert Einstein foi demitido, Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de criatividade. Já parou para pensar? Hoje a gente fala, o mundo da Disney, um mundo de criatividade. Walt Disney, demitido por falta de criatividade, falido, empresas falidas. Enfim, entre tantos outros exemplos do esporte, exemplos da saúde. Muitas vezes, as pessoas, elas estão recebendo e se apropriando dos rótulos. Você nasceu em uma família pobre. Para você, não dá. No máximo, você vai fazer um trabalho braçal. Nem sonha muito, não. Para você, não tem grandes expectativas. Mas, para aqueles que estão disponíveis ao Senhor, a história, as condições, elas são meros figurantes na história que Deus pode escrever na sua vida. Então não importa as condições que você está aqui. Poxa, mas eu gostaria de ir lá para o sertão, gostaria de abençoar, participar, mas eu não tenho recurso nenhum para pagar minha passagem. Nós vimos aqui diversos exemplos. Você vai ficar preso nas suas limitações que você está enxergando hoje. Quem sabe fazemos uma grande caravana nas próximas viagens, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se limite pela sua história, não se limite por aquilo que você tem enxergado na sua vida. Então nós vamos voltar um pouquinho e vamos enxergar como é que foi esse chamado de Jesus a esses homens. Versículo 18 e 19. Jesus passou e chamou aqueles homens. Então, Jesus, ele tem um olhar que identifica uma vocação onde ninguém identifica. Jesus está enxergando algo em você nessa manhã que ninguém mais está enxergando, que nem você mesmo está enxergando. Jesus enxerga potenciais em você que você jamais imaginou nessa manhã. E é assim que Jesus trabalha, com os improváveis. Poxa, mas Jesus está me chamando para pregar a palavra, mas eu não sei nem falar direito. Ele enxerga vocação e potencial onde nenhum homem nesse mundo consegue enxergar. E foi isso que ele viu naqueles pescadores, homens rudes, homens fortes que estavam ali fazendo o seu trabalho. E a gente vai ver, a gente conhece a história. Então você conhece a história de Pedro, altamente impulsivo, um sanguíneo ali. E a gente conhece, sabe como terminou a história de Pedro? Grande apóstolo, que ali após Pentecostes prega e fala para milhares de pessoas. Você lembra ali quando Jesus está para ser preso, Pedro impulsivo já corta a orelha do soldado. Esse homem estava pronto para ser um apóstolo? Não estava, em nada. Tiago e João, filhos de Zebedeu, também conhecidos como Boanerges, ou filhos do trovão, já dá para perceber como é que era a característica desses dois homens, né? E a Bíblia relata que em determinado momento lá, eles não foram muito bem recebidos em uma aldeia, já fala: Senhor, quer que a gente ore para que caia fogo do céu e mate todo mundo aqui? E depois a gente vai ver a história, João, o discípulo do amor, Tiago, o primeiro a ser martirizado, primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Então,
O olhar de Jesus, ele identifica a vocação onde ninguém mais vê. Jesus está te enxergando nessa manhã. E talvez Ele está te convidando. O que você faz com esse convite de Jesus nessa manhã? Você vai falar para Ele: Senhor, eu não estou pronto. Pedro estava pronto, André estava pronto, Tiago estava pronto, João estava pronto? Não, eles não estavam prontos. E a gente sabe como a história termina. Jesus, Ele chega com um convite simples: sigam-me. Isso eu acho muito interessante. Jesus, Ele não para diante desses homens e fala: vamos sentar aqui, vamos marcar um café, quero passar para vocês o plano de carreira de vocês. Então vamos lá, vocês vão começar me seguindo, vocês vão abandonar o que dá recurso para vocês, vocês vão viver pela fé, vocês não vão ter casa, vocês não vão ter um lugar para reclinar a cabeça, vocês vão ter, ao contrário do que vocês tinham amigos, equipe, agora vocês vão ter inimigos, vão ter pessoas que perseguem vocês. Vocês tinham recursos, agora vocês não têm mais. Mas vamos lá, não termina aí. Vocês vão ser treinados 3 anos em alta intensidade. E vocês acham que acabou por aí? A partir desses anos aí que começa o trabalho de vocês. Vocês vão ser caluniados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser maltratados e... mas a gente vai ter um grande final. Puxa, sinto informar que todos vocês vão ser mortos para me seguir. Você acha que se Jesus chegasse com essa história, contando todos os propósitos, esses homens o seguiriam? Esses homens entenderiam o valor desse propósito? Então, muitas vezes a gente espera muita explicação de Deus. A gente quer entender as coisas demais. Sendo que Jesus, para esses homens, só disse: sigam-me. Por quê? No meio da caminhada, quando eles deixaram redes, quando eles deixaram barco, quando eles deixaram os seus pais, eles foram sendo treinados e capacitados, a ponto de serem tão bem preparados a entregar a vida deles em prol do Evangelho de Cristo Jesus. A transformação vai acontecer em mim e em você, no meio da caminhada, meu irmão. Então, mais uma vez, você pode não estar preparado, você pode não estar pronto, mas Jesus só te fez um convite: vem e me segue. Jesus está te fazendo esse convite nessa manhã. Você não precisa estar perfeito, você ainda está perdido no pecado, você ainda faz coisas erradas. Jesus só está falando para você: vem e me segue. Jesus não está perguntando mais nada. E essa história, depois nós vemos o relato da paixão desses homens, que por mais que tiveram ali uma vida difícil, mas olha o resultado do sim desses homens. Nós estamos aqui, há 2000 anos depois, falando do nome de Pedro, do pescador Pedro, falando do nome de André, de Tiago e de João, homens que foram a base da igreja primitiva, homens que foram escolhidos, 12 que foram escolhidos para propagar o Evangelho de Cristo Jesus, e mudaram a história. Então o convite de Jesus, ele é muito simples para você nessa manhã: vem e me segue, vem e me serve. E aí a resposta desses homens, ou a resposta que Jesus espera, Jesus não quer uma negociação. Jesus não quer que você sente com ele à mesa e fale: Senhor, estão aqui as minhas condições. Eu preciso garantir esse salário, eu preciso garantir da saúde da minha família, eu preciso todos os recursos para exercer o meu ministério. Não teve uma negociação. Esses homens também não precisaram apresentar a Jesus uma carta de recomendação. Então, Senhor, estão aqui as nossas qualificações. Senhor, está aqui o nosso currículo, totalmente aptos a sermos os apóstolos que vão propagar o Teu Evangelho. Está aqui o nosso currículo. Não, Jesus não pediu, e Jesus não pede para você a sua carta de recomendação nessa manhã. Jesus não está perguntando o que você sabe fazer ou o que você não sabe fazer. Jesus está te falando: vem e me segue, vem e me serve. Esse é o convite de Jesus para você nessa manhã. E o impacto desse sim, desses homens, a formação de 12,
discípulos. E dentre esses 12 nós sabemos que estava ali Judas. Então olha como são as coisas, Jesus selecionando. E existia ali um que seria o traidor. Porque não estavam preparados. Judas também estava ali no meio. Mas aí depois disso, vem o apóstolo Paulo, aquele chamado a pregar aos gentios. E o evangelho que chega a nós até hoje, talvez que somos os gentios, muito pela pregação desses homens, pela pregação do apóstolo Paulo. O sim desses homens, o deixar a rede, o deixar os pais, o deixar o barco, transformou o mundo inteiro. Hoje você tem a sua Bíblia aí na sua mão, ou no seu celular, foi por causa do sim desses homens lá atrás. E o Senhor quer usar o seu sim nessa manhã, para mudar a história lá da sua casa, para mudar a história lá do ambiente do seu trabalho, dessa sociedade, dessa igreja. O Senhor não quer um contrato, o Senhor não quer ver as suas qualificações, o Senhor deseja um sim, eu estou disponível. Pai, eu não sei fazer, eu não sou capaz, mas sim, eu estou disponível. E para a gente avançar aqui, gostaria de trazer algumas características daqueles que são disponíveis. Porque normalmente, aquele que está pronto, aquele que sabe pescar, se ele é chamado por uma pesca por outra pessoa, se Jesus chamasse esses homens para pescar, eles muito provavelmente poderiam falar, mas Jesus, você não tem rede, você não sabe pescar, você não tem uma equipe, você não tem recurso, porque eles sabiam de tudo que era necessário, eles estavam prontos para pescar. Então se Jesus chamasse eles para pescar, muito provavelmente eles falaram, não vai dar não, mestre, escolhe outros aí ou vai sozinho, porque essa pesca não vai dar em nada, essa pesca não vai dar em peixe. Mas as características dos disponíveis, e a primeira característica de um disponível é a humildade. Por que a humildade? Porque aquele que está disponível, ele sabe, ele está totalmente desapegado de performance. Ele sabe, Senhor, eu não sei fazer. Para ele está muito claro, eu não sei fazer, então ele não vai ficar apegado, eu preciso fazer isso da melhor forma possível. O Senhor está te chamando para fazer a diferença lá no ambiente da sua empresa. E se você é um disponível, você não vai estar apegado nossa, eu preciso preparar um sermão expositivo, onde eu vou do Antigo ao Novo Testamento, trazendo as origens do hebraico, do aramaico, do grego. O humilde, ele não tem essa expectativa da performance. Então um disponível, uma das primeiras características do disponível é a humildade, que reconhece, Senhor, eu não sei fazer, Senhor, eu não sou capaz. A carta de Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É o Senhor quem vai capacitando. Então, um disponível, ele vai dizer, Senhor, eu não sei fazer, eu não tenho performance para te entregar, eu tenho somente a minha vida. Segunda característica de um disponível, energia e força de vontade. Uma pessoa que ela é disponível, normalmente ela vai apresentar essa força de vontade. Poxa, eu não sei isso, mas isso é importante, eu preciso aprender isso para ministrar, para servir nesse ministério, para servir ao Senhor, então eu vou procurar aprender, eu vou procurar me capacitar. Cadê o Fabiano? Fabiano está aí? Olha o Fabiano lá, não é não? O Senhor procura esses. Puxa, Fabiano, nosso líder aqui do Ministério de Som, né, quando assumiu a responsabilidade, pastor, mas eu ainda não sei muitas coisas. O Senhor encontrou um coração humilde, o Senhor encontrou uma pessoa com força de vontade e energia, então se desdobrando para aprender, fazendo cursos, trazendo pessoas que entendem, é isso. Porque talvez o pronto vai chegar, mas para melhorar esse som aqui da igreja vai precisar de muito dinheiro, não vai dar não. E às vezes o Senhor precisa só da sua humildade, reconhecendo que não sabe, e da sua força de vontade, dizendo, eu estou aqui para trabalhar, Deus, me usa.
Eu estou aqui para trabalhar e para fazer o que o Senhor desejar. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 23 vai fazer assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Um disponível, ele vai entregar essa força de vontade. Um disponível, ele vai entregar um coração ensinável. Aquele que está pronto, aquele que já sabe tudo, não tem nada para aprender. Mas um disponível, ele tem um coração ensinável. Então, talvez se ele receber um toque, talvez se você fizer assim, é melhor. A forma como você está servindo ao Senhor. Você está com um projeto aí de alcançar as vidas. Você está com um projeto de alcançar vidas no sertão. Poxa, talvez a real necessidade deles aqui, em vez, vamos supor, né, pastor Sandro e pastor Michele chegassem lá, naquela realidade, na ideia deles, na mente deles, não, nós vamos aqui preparar um treinamento de empreendedorismo e inteligência artificial para essas pessoas que moram aqui no sertão. Puxa, aí poderia chegar alguém, olha, legal isso que você está pensando, mas já pensou em levar água para essas pessoas? Um coração ensinável não vai se fechar. Não, né? Inteligência artificial é a coisa da moda. Um coração ensinável, ele está disposto a ouvir. Poxa, é verdade. Antes de pensar em empreender em tecnologia, essas pessoas precisam beber água. Coração ensinável é aquele coração que não se fecha para as experiências, para os conselhos. A palavra vai dizer que na multidão de conselheiros há ali sabedoria. Salmo 143, versículo 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me conduza por terreno plano. Um disponível, ele vai ter esse coração ensinável. Não vai ter um coração rebelde, que às vezes recebe ali um toque, uma orientação, uma sugestão, e vai se fechar. Os disponíveis do reino de Deus têm um coração ensinável. E os disponíveis, uma das grandes marcas dos disponíveis é o compromisso. Se eu entrei nessa jornada com Cristo Jesus, eu que era pescador, eu vou com Ele até o fim. Eu abandonei as minhas redes, eu abandonei o meu barco, eu abandonei os meus pais. Se eu entrei nessa jornada com Cristo, eu vou com Ele até o fim. E nós sabemos que todos os apóstolos ali foram martirizados, né? E João ali, nos últimos dias, preso em uma ilha, até a sua velhice, isolado. Pagaram um preço, mas os disponíveis, eles são marcados pelo compromisso. Então, se você pegou algo para fazer, mesmo que você não seja capacitado, mesmo que você não esteja pronto, tenha compromisso com aquilo que chegou na sua mão. Talvez a sua tarefa aqui na igreja é vir e tirar o lixo do banheiro. Tenha compromisso com a sua tarefa. Você não está honrando a homens, você está honrando ao Senhor. Talvez o seu compromisso, talvez a sua atribuição no serviço do reino de Deus é mandar uma mensagem para uma pessoa. Tenha compromisso. Talvez preparar, né, para trazer uma adoração. Se você é um músico, tenha compromisso. Foi marcado um horário, tenha compromisso. Compromisso também está ligado com a questão da perseverança. E esses homens perseveraram até o fim, mesmo sem entender, perseveraram. Lucas 9:62, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, às vezes, o pronto, ele sabe tudo, ele sabe fazer com alta performance, mas ele não vai estar disposto a viver um compromisso. O Senhor espera um disponível, que talvez não é o melhor naquilo que faz, mas tem compromisso e vai até o fim. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Glória a Deus. Então o Senhor está procurando, mais do que pessoas prontas, o Senhor está procurando os disponíveis. Mas, e se o Senhor te chamar no lugar aonde você já está pronto? E se o Senhor te chamar
no lugar onde você já está atuando. Então talvez você... Cadê? Quem que eu vi aqui? A nossa irmã Gabi, que estava aqui na frente. Poxa, ela trabalha com estética, né? Atendendo ali mulheres, com procedimentos estéticos, ok? E se o Senhor chegar para ela e falar, ou chegar aqui no nosso meio, eu preciso de uma pessoa em Sorocaba que trabalhe com estética. Se você é professora e o Senhor está te chamando, eu preciso de alguém para ensinar crianças e ensinar adultos aqui. Uma área onde você já atua, onde você já trabalha. Se o Senhor te chamar para servir, onde você já está apto, onde você está pronto. Como você vai fazer? Aí é um grande desafio. Porque às vezes o Senhor ele não vai te chamar. Talvez o Senhor não vai te chamar para ir para o sertão. E às vezes você não está entendendo. Mas o Senhor já entregou um dom. O Senhor entregou um talento. Talvez você é a pessoa mais sociável aí da sua família. Você é a pessoa que os demais familiares se achegam em você para se aconselhar, para ouvir. Você é uma pessoa pronta para ajudar. Você é uma pessoa pronta para aconselhar. E o Senhor pode estar te chamando nesse lugar onde você já está pronto, onde você já sabe fazer. E aí, o que eu faço quando o Senhor me chama na área que eu já sei atuar, que eu já sei exercer? Será que eu vou chegar, o Senhor está me chamando para pescar nessa manhã, e eu vou falar, mas Senhor, o Senhor não sabe pescar. Mas Senhor, o Senhor não tem uma equipe. Mas Senhor, o Senhor não tem um barco. Será que o Senhor pode contar com você? Você trabalha na indústria, você trabalha na área da saúde. Se o Senhor está te chamando no lugar onde você já é apto, no lugar onde você já domina, o que eu gostaria de dizer para você é, não olhe para talvez questões impeditivas. Se o Senhor está te chamando para pescar e você sabe, não olhe para a rede, não olhe para o barco, não olhe para a equipe. Se o Senhor está te chamando lá no seu lugar de trabalho para fazer a diferença lá, se o Senhor está te chamando aonde você domina as suas artes, não fique olhando para o recurso, não questione, porque se o Senhor está te chamando, Ele vai prover o barco, Ele vai prover a rede, Ele vai prover a equipe. Então se o Senhor te chamar para atuar em uma área onde você já domina, onde você já conhece, a minha palavra para você é, vá e cumpra essa missão com a maior eficiência possível. Vá e cumpra essa missão com a maior eficiência possível. Não olhe para as faltas de recursos, olhe para o Senhor. Então entende, às vezes o Senhor, e muitas vezes Ele vai te chamar para lugares onde você não se sente pronto, para lugares onde você não se sente apto. E Ele aguarda um sim da sua parte. Ele aguarda um coração ensinável, um coração humilde, uma vida de humildade, uma vida de compromisso. Mas o Senhor também pode te usar em lugares onde Ele já te capacitou. Seja a área que for aqui, eu tenho certeza que nós temos muitos exemplos aqui. E o Senhor quer nos usar, sim, aonde nós já temos um conhecimento. Não vai ser para todo mundo aqui que o Senhor vai te falar, filho, eu quero que você vá, se torne um pregador, pegue o microfone, vá lá de domingo, de terça, de quinta e traga uma mensagem, uma palavra. Talvez não vai ser para todo mundo. Mas como eu sempre uso o exemplo do bolo, se você sabe fazer bolo e o Senhor está te chamando para usar através desse bolo, faça o melhor bolo possível e abençoe vidas com aquilo que você já sabe fazer. Não fique aguardando. Quando o Senhor te chamar, esteja disponível. Não espere estar pronto. Pronto, normalmente nós nunca vamos sentir que estamos, não é verdade? Mas assim como esses homens, que eram pescadores profissionais, e foram chamados a serem discípulos, apóstolos, eles falaram sim. Eles não olharam para trás, eles não olharam para os recursos, eles não olharam para as condições, eles não olharam para o futuro que os esperava, para a perseguição, para a morte. Eles disseram sim, eles estiveram disponíveis. E nós aqui, hoje em 2025,
nós colhemos os frutos do sim daqueles homens. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos.